Então vamos seguir para o próximo item. A gente vai falar um pouco de loops. O C ele te oferece três possíveis loops. Um é o while, o outro o do while e o outro é o for. No caso do while, ele sempre avalia uma condição e a condição era da mesma forma que o if, ou seja, diferente de zero é verdadeiro, certo? E ele vai avaliar essa condição e primeiro e depois executar as operações. O do while já é o contrário, ele vai executar as operações primeiro e após a primeira execução do loop ele vai avaliar as condições, certo? Bom, o for ele é mais semelhante com o while, só que ele é um pouco ele te permite fazer algumas coisas a mais além da avaliação da condição. Você pode fazer as inicializações que serão realizadas uma vez só logo no início do for e você pode determinar quais são as iterações, ou seja, quais são as variáveis que terão seus valores alterados e como a cada interação do for. E aqui você tem as operações. Lembrando que em ANSI C você não pode declarar as variáveis nas inicializações do for, ou seja, aqui você não pode utilizar for int i, você teria que usar int i igual a 0 e declarar o int i anteriormente, certo? Essa é uma pequena diferença, porém, hoje em dia, nos compiladores mais modernos, a maioria deles utiliza o padrão C99, em que isso provavelmente deve ser possível. Então, é apenas uma lembrança que, caso vocês tenham algum problema com isso, pode ser esse o caso, certo? Então, antes da gente seguir em frente, vamos ver alguns exemplos de loop no nosso Hello World. Vamos começar com um programinha bem simples. Vamos testar o while. Eu vou fazer um programa que some todos os números de 0 a 10, certo? Então, vou colocar aqui int soma i igual a 0. Ops. Soma igual a 0. Enquanto i for menor ou igual a 10, soma mais igual a i mais, certo? Bom, o que significa esse cara? Esse cara é o mesmo que dizer soma é igual a soma mais i, certo? Ou seja, eu apenas estou incluindo i, somando i ao soma que já existe. Eu posso fazer a mesma coisa com as outras operações. Eu posso ter multiplicar, que seria soma vezes i, soma igual a soma vezes i. Tenho dividir, que seria soma igual a soma dividido por i. E tenho subtração, soma igual a soma menos i, e por aí vai. Certo? Então, para quem não conhece, isso é o que significa quando vocês virem essa expressão em linguagem C. Ok? Isso aqui já tem um significado o mesmo que i é igual a i mais 1. Certo? Então, você está apenas incrementando o i. Isso também pode ser utilizado na subtração, por exemplo, com i menos menos sendo i, ou i igual a i menos 1. Certo? Legal. Então, essa é a nossa aplicação. No final, eu quero usar um printf, soma é igual a %d soma. Isso quer dizer que eu vou pegar o primeiro argumento que está sendo passado após a minha string e vou substituir ele como um número decimal, ou seja, eu vou imprimir o valor de soma aqui mesmo, certo? Então, essa é a minha aplicação. Vou colocar um breakpoint aqui dentro do meu branching de código, que seria o while. Vou colocar um breakpoint aqui no final para a gente poder ver o soma sendo impresso. Legal. Então vamos começar a executar, né? Clicar no local debugger. Bom, então preciso botar um breakpoint aqui, mas na entrada do meu while, o i é igual a 0. Eu posso entrar aqui no meu autos para ver os valores atuais. O i é igual a 0. O soma é igual a 0. Então i também é menor ou igual a 10. Legal.
Então, vou somar soma mais i, que é o 0. Incrementei o i. Continuo incrementando. Para cada execução, meu valor da soma vai aumentando. Estou na sexta, sétima. 9 menor ou igual a 10? 9 menor ou igual a 10, correto. Nesse momento, 10 é menor ou igual a 10? Sim, pois é igual a 10. Então, somar mais 10, 55. 11 menor ou igual a 10? Não. 11 não é menor ou igual a 10. 11 é maior que 10. Então, eu saio do meu while. Legal, já testei o meu while. Vou exibir o valor final, que deu 55. Vamos ver no console. Então, está aqui, soma igual a 55. Legal. Então, encerro minha aplicação. Esse é o loop utilizando o while. E como seria se eu utilizasse o do while? Bom, basicamente, o meu i viria para cá. Eu tenho o do aqui. Deixa eu colocar um breakpoint aqui de volta. Bom, o que ele vai fazer dessa vez? Ele vai fazer a primeira soma, incrementar e depois verificar se continua ou não no loop, certo? Então, exatamente o contrário do do while. Legal. Então vamos lá. Primeiro inicializei o i e o soma. Vejam que antes de eu inicializar as variáveis, elas vieram com lixo de memória, certo? Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre atentos em linguagem C, é que não dá para contar que as variáveis virão zeradas logo no começo. É sempre importante a gente inicializar as variáveis antes de começar a utilizá-las, ok? Então, vejam que eu já entro no do antes de qualquer comparação, certo? Então, soma mais igual a i, já somou, igual a 1, i igual a 2, i menor ou igual a 10, correto, continua, 3, i igual a 4, igual a 5, igual a 6, igual a 7, igual a 8, igual a 9. Agora, o i é menor ou igual a 10, correto, porque ele é igual a 10. Somei mais 10, 55, incrementei para 11 e agora eu vou comparar i menor ou igual a 10. Agora não mais, agora ele é 11. E agora eu saio, então já posso tirar esse breakpoint daqui. Vou imprimir meu valor na tela. Vamos ver o 55 novamente. Correto, 55. E aqui eu encerro minha aplicação. Legal, então esse é a mesma coisa, só que ao invés de usar o while, eu estou usando o do while. Legal, e se eu quiser utilizar o for? Bom, o for, a primeira coisa que eu posso fazer eu posso inicializar o i dentro do for, que é o mais comum. I igual a 0 aqui, ponto e vírgula. Certo? Então, tiro esse i daqui, vou colocar um breakpoint aqui só no soma. Aí vem minha condição, que é i menor ou igual a 10. Já posso tirar esse while daqui, que não tem nada a ver. E aí, eu não preciso mais incrementar o i aqui embaixo. Eu posso incrementar ele aqui dentro. Certo? Legal. Ficou mais simples o meu código. Ficou menor. Um loop que antes tinha duas linhas dentro, agora tem uma só. E uma linha de fora também que coloquei aqui dentro. Então, do i partindo de 0, enquanto o i for menor ou igual a 10, eu executo isso e ao final eu incremento o i. Ok? Então, vamos debugar. Comecei inicializando o meu soma. Vou inicializar o meu i igual a 0 e eu vou somar com i. Então, i igual a 0, i igual a 1 agora. Somou. Igual a 2, i igual a 3, 4, 5, 6, 9
10 agora. Somei 10, cheguei a 55. Menor ou igual a 10 ainda é menor ou igual a 10, não mais, porque agora ele chegou no 11. E aí ele sai do meu for. Já posso tirar esse breakpoint daqui. E eu imprimi o valor aqui, 55, certo? Legal. Então, é assim que fica o for. O que mais eu posso fazer em termos de alterações no meu for? Bom, como eu mencionei, esse cara aqui são as inicializações. Então veja que aqui eu tenho uma inicialização do soma. Nada me impede de jogar essa inicialização aqui para dentro também. Porém, eu preciso separar todas as inicializações por vírgula, não ponto e vírgula. Então, int i igual a 0 e soma igual a 0 também. Ok? Nada se altera. Porém, algo mais que eu posso fazer é esse cara também eu posso jogar ele como um incremento. Eu posso ver ele como um incremento, pois ele é um incremento. Mas isso não funcionaria muito bem. Vamos ver se isso vai funcionar. Então, eu simplesmente coloquei ele a mais, ou seja, eu tenho o i e tenho o soma mais igual a 1. O problema é que nesse caso eu preciso que o i seja menor que o 10. Porque perceba que essa linha, ela sempre vai executar, e essas iterações elas sempre vão executar, independentemente desse cara ser verdadeiro ou não. Certo? A única coisa que não vai executar se esse cara não for verdadeiro são os comandos que estão aqui. Então, eu indo com i menor que 10, ele vai somar o 10 aqui ainda. Certo? Então, vamos fazer esse teste. Então, com uma linha só, inicializei o i igual a 0. I menor que 10, correto? Então, incremento o i e vou incrementar o soma de uma vez. Então, incrementei os dois. Agora, i menor que 10, correto? Incrementei, certo? Então, igual a 2, igual a 3, igual a 4, igual a 5, igual a 6, igual a 7, 8, 9. E agora vejam o que vai acontecer no 10. I é menor que 10? Não. Mas mesmo assim, eu incremento o i e incremento o soma. Correto? Mas eu saí do meu loop. Ok? Então, isso aqui não é algo muito usual, eu não gosto muito de utilizar isso, pelo menos. Prefiro dentro da instrução do loop. Pois isso começa a ficar um pouco complexo. Vocês vejam que se eu continuasse com i menor que 10, eu teria a impressão de que funcionaria, mas na verdade eu estaria colocando um bug aqui. Mas é possível. Isso aqui é uma construção bem aceitável dentro das possíveis variações que você pode ter para um for. Então, está aqui o soma igual a 55. Certo? Então, a gente viu que a gente pode colocar mais de uma inicialização, mais de um incremento. Certo? Agora, vamos pensar um pouco, será que eu poderia tirar as inicializações ou tirar os incrementos? Bom, a resposta é sim, eu posso também. Posso deixar sem nenhuma inicialização aqui, deixar as inicializações aqui fora, por exemplo. Vamos voltar para o meu soma mais igual a 1 aqui embaixo. E da mesma forma, eu também posso tirar os incrementos. Eu posso pegar esse cara e jogar aqui para baixo. Veja que isso não tem muita vantagem. Eu estou fazendo algo que é praticamente um while. Então, por que eu estaria usando o for, certo? Mas, enfim, é possível. Vamos ver isso daqui executando. Aliás, agora eu preciso voltar o menor ou igual, correto? Vou executar novamente. E menor que 10, sim. Soma. Então, igual a 1.
igual a 2, 3, 9, 10. Somei, cheguei no 11 e saí, certo? Então, funciona também. E aí, a pergunta final. E se eu remover esse cara? O que vai acontecer? Bom, se eu remover esse cara, eu terei que... basicamente, não tenho que comparar. Como não tenho que comparar, a lógica é a seguinte. Bom, se não tem uma comparação, é sempre verdadeiro. Então, ele sempre entrará nesse loop e basicamente você está criando um loop infinito. Então, o que eu preciso fazer? Nesse caso, o que eu posso fazer se eu quiser usar essa construção? Eu posso considerar que se i for ah, maior que 10, então eu vou usar o comando break. Vou falar um pouco então sobre esse comando break. O break ele é um comando que serve para qualquer tipo de loop, não somente o for. E a ideia dele é, nesse ponto, saia do loop, certo? Ele vai sair do loop em que ele foi imediatamente mencionado. Se houver mais de um loop, se tem um loop dentro de um loop, ele vai sair só do loop onde ele está, certo? Apenas para ressaltar isso. Então vamos executar isso daqui, vamos ver como é que ele vai ficar. Inicializei as variáveis, estou fazendo minhas somas, e maior que 10, não. E aí ele vai ficar nesse loop até o if realmente ser maior do que 10. Vejam que não, o for ele nem tem nada para comparar. 7, 8, 9. O i chegou igual a 10. Faço a última soma. Soma igual a 55 neste momento. I maior que 10, correto. Então ele entra no break. E aí sim ele sai do meu for. Certo? E vocês podem ver que soma igual a 55 nesse momento. Ok? Então, essas são as possibilidades que você tem com o for e esse é o break. Agora vamos ver um outro comando. Suponha que eu tenho... vamos primeiro voltar para o meu for mais comum, né? Que é o menor igual a 10 e mais. Vou remover esses caras daqui. Vou manter o meu soma para fora também, pois esse é a estrutura mais utilizada de for que vocês devem encontrar em todos os lugares por aí, né? Ou seja, a inicialização apenas dos contadores e incremento dos contadores, certo? Então, mas vamos supor que eu quero somar todos os números, mas eu não quero somar o número 5 por algum motivo qualquer. Então, se o i for igual a 5, eu vou pular ele. Para pular, eu vou utilizar o comando continue. O continue significa, bom, nesse ponto não execute o que estiver daqui para baixo, as operações que estiverem daqui para baixo do meu loop e pule para a próxima iteração do loop. Ou seja, o que eu estou esperando? Eu estou esperando que quando o i for 5, ele vai pular direto para o 6. Ele não vai somar os 5 aqui, certo? Então, vamos ver se isso funciona. Eu vou colocar um breakpoint aqui, dentro do meu if, e um dentro do meu continue. Vou começar a execução da minha aplicação. Então, soma igual a 0, i igual a 0, i igual a 5, não. Então, eu somo normalmente. Somei o 0, somei o 1, 2, 3, 4. Agora eu cheguei no i igual a 5. Então, vejam o que ele vai fazer. Posso remover esse breakpoint e ele entrou no continue. Percebam que ele não vai pular para essa linha, ele vai voltar direto para o loop. Então,
Foi para o loop, nesse momento o i é igual a 6. Eu não somei o 5. Legal. Somei o 6, 7, 8. E veja que agora eu tenho meu soma igual a 50 e não mais 55. Certo? Então, pessoal, esse é o continue. E ele sempre vai te permitir partir para o próximo elemento. O continue geralmente é muito utilizado em for. Pode ser utilizado em while, em do, while, não tem problema nenhum. Ele suporta qualquer tipo de loop. Ok?